Hoje nós vamos encerrar a nossa série de sermões sobre redenção. E nos últimos 2 sermões nós estamos falando sobre dinheiro. E eu quero ser objetivo nesse primeiro momento para deixar muito claro. Há um pensamento aí nos dias de hoje de que todo pastor é ladrão e toda igreja está interessada apenas em dinheiro. Por conta dos maus, os bons pagam a conta. Isso não é só a igreja, mas é tantas outras situações e circunstâncias acaba acontecendo isso. E eu quero trazer aqui mais uma vez uma data importante. Você que é membro dessa igreja, eu quero perguntar a você: quando foi a última vez que você ouviu um sermão inteiro sobre contribuição aqui na Igreja Batista Novas Missões? Domingo passado, muito bem, Vini, obrigado. Mas antes disso, na garagem do Leandro. E quando foi? Semana passada eu disse que foi no dia 11 de julho de 2021. Mas eu errei, porque na verdade foi no dia 18 de julho de 2021. No dia 11 foi a primeira parte e no dia 18 foi a segunda parte. Então a segunda parte foi a última. Já que o irmão gosta de informações bem específicas, vamos honrá-lo, né? Mas, gente, a questão é, essa igreja ela não tem uma preocupação em ficar constrangendo, muito menos coagindo as pessoas a dar dinheiro para a igreja. Porque assim, algo que eu tenho dito aqui, e quero repetir mais uma vez, com toda a ênfase e com todas as palavras possíveis: Deus não precisa do teu dinheiro. A igreja de Jesus não precisa do teu dinheiro. Se o dinheiro é teu, fica com ele, vá em paz. Coma, engorde, gaste, se divirta e morra com o seu dinheiro. Seja feliz com o seu dinheiro. A igreja de Jesus não precisa do teu dinheiro. Agora, se nós entendemos que nós fomos comprados por Jesus, pelo sacrifício dele na cruz, pelo sangue que foi derramado, nós fomos comprados por ele, significa então que tudo o que nós somos, temos, produzimos, fazemos, pertence a ele. Inclusive o nosso dinheiro. Eu suspeito que o grande problema, quando se fala sobre dinheiro dentro das igrejas, se chama pressa. Nós queremos falar apressadamente sobre esse tema. Parece que é uma coisa constrangedora, é uma coisa que a gente às vezes até tem vergonha de falar. Então vamos falar bem rapidinho, no mínimo de palavras possíveis, para que ninguém saia ofendido e aí, passou. E por isso que se cria essas maluquices aí no meio evangélico, de gente vendendo Deus, vendendo promessa de Deus, vendendo voto. Se você comprar esse voto, e dá para parcelar, né, porque o brasileiro gosta disso, então você vai lá e parcela um voto em 12 vezes sem juros, ao longo do ano, e aí lá no final, quando você cumpriu aquele voto, aí você vai receber uma benção. Gente, eu posso assim dizer para você, que até é possível que você receba uma benção lá no final. Mas não foi Deus que deu, não. Porque o Deus que se vende não é o Deus da Bíblia. Então, às vezes você está tentando comprar Deus e achando que conseguiu, mas isso não veio de Deus. Nós não podemos barganhar com um Deus que tem tudo. Nós não podemos barganhar com um Deus que não precisa de nada. Então, apenas para recapitular o caminho que nós fizemos até aqui, o primeiro sermão dessa série, nós falamos sobre redenção. Nós definimos o que é redenção na Bíblia. Falamos sobre a redenção no Antigo Testamento e falamos sobre a redenção no Novo Testamento. A redenção no Antigo Testamento era uma lei civil do povo de Israel que se aplicava a bens materiais, a campos, a gado, inclusive a escravos, ou seja, a pessoas. No Novo Testamento, a redenção ela não é mais uma lei civil, ela não está na Constituição brasileira e nem em uma outra Constituição, mas a redenção no Novo Testamento, ela se refere àquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. A redenção é um ato de compra. Quando nós dizemos que Jesus, ele nos redimiu, que é um sinônimo para redenção, quando nós afirmamos que Jesus nos redimiu, nós estamos dizendo que ele nos comprou, ele nos resgatou.
Então, sempre quando você encontrar na Bíblia redenção, remissão, compra, resgate, até mesmo liberdade, está atrelado a esse assunto. Jesus nos comprou. O Antigo Testamento, eu expliquei isso ao longo dessa série, mas quero falar mais uma vez. O Antigo Testamento é como uma sombra do Novo Testamento. Em Jesus Cristo, nós temos o ápice da revelação de quem Deus é. Hebreus fala sobre isso, Colossenses fala sobre isso. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. O próprio Jesus, falando nos evangelhos, ele vai dizer: se você quiser conhecer o Pai, olhe para o Filho. Então, em Jesus nós conhecemos a Deus e conhecemos plenamente a revelação de Deus. Aquilo que Deus decidiu revelar a nós, decidiu revelar ao seu povo. O Antigo Testamento é uma sombra. Pense comigo por um momento. Você coloca a sua mão contra a luz e aí coloca a sua mão entre uma parede e a luz. Aí lá na parede está mostrando a sombra da sua mão. Você consegue perceber que é uma mão, que tem 5 dedos, mas você não é capaz de afirmar se nessa mão tem uma tatuagem, se essa mão tem algum risco. Você não sabe afirmar, não é possível afirmar apenas pela sombra quais são os traços característicos da palma da mão. Se há alguma cicatriz nessa mão, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque é uma sombra. Mas quando nós olhamos para a mão que está projetando essa sombra, aí a gente consegue perceber quais são os traços, quais são as marcas, quais são as cicatrizes. Então Jesus é a imagem perfeita daquilo que Deus decidiu revelar. Jesus é a imagem perfeita da revelação. Tudo o que acontecia no Antigo Testamento apontava para aquilo que Jesus Cristo iria fazer. Toda a cerimônia no Antigo Testamento, os sacrifícios de animais, o sangue derramado, aspergido, tudo isso apontava para aquilo que Jesus Cristo iria fazer na cruz. Tanto é que há uma clara ordem no Antigo Testamento de que o cordeiro que deveria ser oferecido em sacrifício no culto a Deus, deveria ser um cordeiro perfeito, sem defeito. E isso era uma sombra. Porque o que nós temos é Jesus Cristo sendo oferecido, o homem perfeito, sem pecado, mas morreu por nós, para nos salvar. Então nós precisamos entender a Bíblia como um livro completo, como um livro todo. A grande maioria dos nossos erros doutrinários, os nossos equívocos a respeito da Escritura, surge justamente por nós pegarmos porções dos textos e tirarmos do contexto e a gente querer aplicar de qualquer forma, sem considerar a Bíblia como um todo. Eu quero trazer aqui uma definição possível a respeito da Bíblia, pelo menos dentro do contexto daquilo que nós estamos falando. A Bíblia é uma história de redenção. É uma história de Deus redimindo o seu povo. E essa palavra, redenção, não pode ser só uma palavra na nossa boca, só um jargão evangélico. Mas nós precisamos entender o que isso significa. Quando nós afirmamos que Jesus, ele aplicou redenção nas nossas vidas, nós estamos afirmando que Jesus nos comprou. E ele comprou por inteiro. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: ele, falando sobre Deus, é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Redenção, portanto, é um ato de compra. É o resgate de algo que estava perdido. É o resgate de algo que estava debaixo do controle, do domínio de outra pessoa. Deixa eu dizer para você. Todos nós temos um Senhor. Se você crê em Jesus, o seu Senhor é Jesus Cristo. Se você não crê em Jesus, o seu Senhor é Satanás. Ah, mas eu não acredito em Satanás. Tudo bem, ele não pede isso. Mas todos nós somos escravos. Todos nós temos senhores sobre a nossa vida. A diferença é que enquanto Satanás nos escraviza no intuito de destruir as nossas vidas e de nos levar condenados com ele para o inferno, o Senhor Jesus nos chama, nos liberta da vida de pecado e nos coloca na mesa do rei
para sermos tratados como membros da sua família. De forma lógica, não é muito difícil a gente escolher que tipo de senhor a gente vai querer. Eu vou querer que Satanás seja o meu senhor, aquele que quer destruir minha vida, ou quero que Jesus seja o meu senhor, aquele que me dá a vida? A resposta é óbvia. Ninguém aqui é maluco de dizer, eu quero Satanás. Ninguém é maluco de dizer isso. Pelo menos até onde eu sei, né? Hoje em dia a gente encontra de tudo. Mas aqui, no nosso contexto, eu acredito que nós não teremos isso. Mas como eu disse, redenção não é só você afirmar da boca para fora. Isso precisa vir do seu coração. Ou seja, se Jesus é teu Senhor, se Ele te comprou, você não pertence mais a si. Eu não pertenço mais a mim mesmo. É a respeito disso que o texto que o Luiz citou aqui, Gálatas 2:20, eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu fui comprado por Ele. A vida que eu vivo na carne, a vida que eu vivo aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me comprou, que me resgatou, que entregou a vida dele por mim. Então, se Jesus é meu Senhor, eu não posso simplesmente fazer o que eu quero. Sabe esse discurso de meu corpo, minhas regras? A vida é minha, eu faço o que eu quero? Tudo bem, se a vida é tua, faz o que tu quiser. Mas se você afirma que a sua vida pertence a Jesus, tome cuidado. Tome cuidado. Porque muitas vezes você pode estar falando com a boca uma coisa, mas o seu coração está distante de Deus. Jesus condena os fariseus da época que foram escritos os evangelhos, citando um texto de Isaías, do profeta do Antigo Testamento. Ele olha para aquele povo que era cheio de leis, cheio de regras, mas pouco coração, e diz para aquele povo, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. É claro que quando o nosso coração está cativo a Jesus, a nossa prática vai ser transformada. E nós falamos sobre isso no segundo sermão dessa série. Nós falamos sobre a vida do redimido. É uma vida vivida pela graça. O texto base daquele dia em questão foi Tito, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15, que diz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É ela que nos ensina, nos educa a viver de uma maneira justa e piedosa nessa era presente, renegando, deixando as paixões mundanas. A vida do redimido é vivida pela graça. O versículo 13 segue dizendo, enquanto, nós vivemos assim, enquanto aguardamos a gloriosa manifestação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ou seja, Jesus vai voltar para nos buscar. Enquanto isso, nós precisamos entender que Ele nos resgatou para vivermos uma vida dedicada exclusivamente para Ele. No sermão 13, então, que foi o da semana passada, nós falamos sobre ofertas e dízimos no Antigo Testamento. E hoje nós iremos falar sobre ofertas e dízimos no Novo Testamento. Como eu disse na semana passada, quero dizer mais uma vez. Você não tem fundamentação para dizer que essa igreja prega só sobre dinheiro. Mas eu sei que esse assunto vai incomodar. E eu sei que muitos de vocês vão sair daqui essa noite me olhando com cara feia. Mas a minha oração, a minha esperança em Cristo é que Jesus convença o teu coração daquilo que precisa ser feito. E aí eu não tenho problema nenhum que você me olhe com uma cara não tão agradável assim. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 10. O título do sermão está ali. A contribuição do redimido, agora então, no Novo Testamento. Atos, capítulo 10, a partir do versículo 1, nós faremos a leitura até o versículo 4. E eu farei a leitura aqui na versão NVT. Talvez a versão que você tem em mãos seja um pouco diferente, mas a verdade, com certeza, será a mesma.
A partir do verso 1, então, diz assim: morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Eu quero orar com você mais uma vez, por favor, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Senhor, aquela que tem toda a autoridade. Então eu peço que Teu Espírito Santo nos leve a nos submetermos à Tua palavra. Em nome de Jesus, essa é a minha esperança, essa é a minha certeza essa noite, que o Senhor vai falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você gosta de maracujá? Eu passei por uma experiência traumática para o meu paladar. Foi merecido, é claro, porque eu desobedeci uma ordem expressa da minha mãe. Eu e meu irmão estávamos em casa, crianças, estávamos em casa sozinhos, era uma tarde, e aí chegou o rancho do mercado. E a gente resolveu, contra todas as ordens da minha mãe, a gente resolveu tomar só um pouquinho do suco que nossa mãe havia comprado. Era uma garrafa de aproximadamente 600 ml, 500 ml, não sei. O problema é que aquele suco, na verdade, era uma mistura concentrada para fazer suco de maracujá. E aquela garrafinha pequena, aquele troço fazia litros de suco. E eu fui com sede ao pote e dei ali aquela golada. Gente, eu juro para vocês que se eu pensar muito nisso, até hoje eu sinto o gosto daquilo na boca. Resultado, eu não gosto de maracujá. Eu não gosto nem do cheiro de maracujá. Quando eu vou no mercado e eu sinto aquele cheiro ali do maracujá, já me dá uma agonia, já começo a suar. Eu não gosto. Porém, eu gosto de mousse de maracujá. Olha só que bonita a hipocrisia, né? É incrível como nós temos a facilidade, como nós temos a capacidade de pegar algo e tirar proveito apenas daquilo que nos agrada, daquele algo em questão. Esse meu algo em questão é o maracujá. Detesto ele, não gosto nem da aparência, eu acho uma fruta feia. Se você me pedir para comprar maracujá, eu vou chegar lá e vou olhar e dizer assim, ó, tudo feio, não vou levar nenhum, estava tudo ruim. Eu não gosto. Mas um mocinho tem seu valor. Não é surpresa que muitos de nós tentemos aplicar isso também aos princípios da Escritura. Pegarmos algo e tentarmos tirar proveito apenas de parte. Pegar aquilo que está estabelecido, pegar aquilo que é original, a fruta original, o maracujá, e transformar aquilo em algo que eu gosto. Eu não gosto daquilo que a Bíblia está dizendo, mas se eu pegar isso aqui, eu mudar aqui, eu adicionar outra coisa, ganhei aqui um negócio para eu poder falar o que eu quiser ou poder ser beneficiado por esse princípio. Isso acontece muito mais do que nós gostaríamos. Isso acontece muito mais do que às vezes nós estamos conscientes. E precisamos todos nós tomar cuidado para que a nossa postura diante da Escritura não seja assim. Precisamos tomar cuidado para que a nossa postura diante da Escritura não seja essa quando a Escritura fala sobre dinheiro. E é por isso que eu quero pensar com você naquilo que a Bíblia fala sobre dinheiro no Novo Testamento. O primeiro ponto do sermão é a oferta voluntária no Novo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 8, versículo 7 até o versículo 15. Quero dizer aqui mais uma vez, eu
Eu não vou esperar tanto tempo para que você encontre o texto. Mas se você quiser, você pode me mandar uma mensagem depois lá pelo WhatsApp e eu passo para você esse esboço que eu estou usando aqui. Tá bom? Mas, por conta do tempo, nós veremos muitos textos. Então, por conta do tempo, eu vou citar o texto e já vou ler em seguida. Tá bom? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7 até o versículo 15 diz assim: Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isso de forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto. Vocês que, desde o ano passado, começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, para que haja igualdade. Nesse momento, a abundância de vocês, a abundância que vocês têm, supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade de vocês, que vocês vierem a ter. Assim, haverá igualdade. Como está escrito, quem recolheu muito, não teve demais, e o que recolheu pouco, não teve falta. A respeito do texto de Atos que nós lemos no início, nós vemos um camarada que não era israelita, não era do povo judeu, um romano, um oficial romano, que cria no Senhor, ele cria no Evangelho, toda a sua família cria também, ele orava sempre, e o texto de Atos vai dizer que ele dava esmolas generosas aos necessitados. E aí ele tem uma visão. Deus fala com ele. E diz assim: Cornélio, as suas esmolas e as suas orações subiram até Deus. E Deus as guarda na memória. Gente, tem muita gente que fala assim: não, o dinheiro não é coisa espiritual. Dinheiro é uma coisa que é eu e Deus. Não, se você não honra Deus com seus recursos, você está pecando. Que fique claro isso. Se você não honra Deus com os seus recursos, você está pecando. Agora, tem gente que acha, não deve ser falado sobre isso, dinheiro não é espiritual. Engraçado, Deus fala com Cornélio e diz assim, as suas esmolas, a forma como você trata o seu dinheiro e as suas orações subiram até Deus. Porque se as esmolas, se a forma como Cornélio tratava o dinheiro não fosse algo espiritual, então a visão, aquilo que Deus falou com Cornélio seria simplesmente: Cornélio, as suas orações subiram até Deus. Porque as esmolas é só coisa dessa terra, a forma como tu lida com o teu dinheiro é só coisa dessa terra, não é nada espiritual. Mas as duas coisas estão juntas. Perceba que a forma como nós tratamos o nosso dinheiro é tão espiritual quanto a forma como nós oramos. Aqui no texto de 2 Coríntios, eu quero que você atente para um detalhe. O querer ofertar, o desejo de ofertar, está ligado diretamente ao quanto compreendemos o fato de que Cristo, sendo rico, se fez pobre. E Jesus tinha um tipo de riqueza muito maior do que ouro e prata. Jesus tinha um tipo de riqueza muito maior do que isso. Filipenses, capítulo 2, vai falar de forma muito bela sobre isso. Porque ele, sendo Deus, não achou que o fato de ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas a si mesmo se humilhou, e assumindo forma de servo, em tempo oportuno ele se entregou por nós. Amados,
A forma como nós tratamos o nosso dinheiro está ligada diretamente o quanto nós compreendemos Cristo, o quanto nós compreendemos aquilo que Jesus fez. Abriu mão da sua glória e se fez pobre. Sendo rico, se fez pobre. Não faz sentido. Jesus tendo nos dado esse exemplo, abrindo mão de uma riqueza superior, de uma riqueza muito maior, nós venhamos a nos agarrar numa riqueza terrena, que ladrão rouba, traça e ferrugem destroem. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quão valiosos sejam os seus bens, tudo isso um dia irá virar pó. Nada disso vai permanecer eternamente. Nada. E é por isso, então, que eu quero falar sobre 4 princípios que caracterizam a oferta no Novo Testamento. Primeiro, generosidade. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2 diz: Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. A generosidade não é... Bom, vou seguir aqui que isso aqui vai ficar bem claro. Nós precisamos entender aqui de início que esse texto, quando Paulo está falando, escrevendo aos Coríntios, esse texto de 2 Coríntios 8, Paulo estava fazendo a coleta, estava movimentando o povo cristão para ofertar especificamente para auxílio dos crentes pobres em Jerusalém. Então, lá na igreja de Jerusalém, tinha um povo passando fome, tinha um povo passando necessidade. A igreja lá em Jerusalém estava passando necessidade. Então, Paulo, o missionário, ele está viajando e ele está passando pelas igrejas e incentivando essas pessoas a serem generosos nas suas ofertas, para levar essas ofertas, então, para aqueles que estavam precisando em Jerusalém. Esse é o primeiro princípio da oferta, generosidade. Mas dentro desse texto em questão, nós percebemos que ofertar, poder ofertar, é uma graça recebida. É um presente recebido. Assim, quem pega, o crente que pega o seu dinheiro, e ele come tudo isso, ele não é um camarada feliz. Converse com um crente que não oferta na vida de ninguém. Ele não contribui. Ele come todo o dinheiro dele. Você pode ter certeza que ele não é feliz. Ele não desfruta de uma vida graciosa com Deus, porque ele não entendeu o que é a graça. Poder ofertar é uma graça recebida, mesmo em situações de extrema pobreza. Porque é isso que o texto está dizendo. A grande alegria em Cristo, somado à grande pobreza, resultou em quê? Rica generosidade. A matemática natural não fecha essa conta. Porque se eu não tenho, eu não dou. Mas há um chamado para nós ofertarmos com generosidade. E o segundo princípio que eu quero falar é proporcionalidade. E o versículo base é os 2 versículos imediatos após esses. 2 Coríntios 8, 13 e 4. Diz: Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. E o fizeram por iniciativa própria. Eles, esses crentes da Macedônia, eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Nessa oferta específica para aqueles necessitados em Jerusalém, havia um povo pobre da Macedônia que, quando ouviu falar sobre a possibilidade de ajudar necessitados do outro lado, falaram assim: por favor, me deixe participar. A gente não tem dinheiro, mas nós vamos fazer alguma coisa.
Não há uma explicação aqui do que acontece, mas diz que eles fizeram além da sua própria realidade. Eles não deram apenas o que podiam, mas muito além disso. Mas há um parâmetro daquilo que eles podiam. Se foi possível medir que eles deram além do que podiam, quer dizer que havia um parâmetro para entender aquilo que eles podiam. E o que eles podiam era algo dentro da realidade deles. A verdade é que, hoje em dia, muitos, quando ouvem uma necessidade, fecham os olhos, fecham o bolso. Mas isso porque o coração já está fechado. Nós temos um exemplo aqui, com esses crentes da Macedônia. Eles suplicaram. Suplicaram repetidamente. Não foi aquela assim, por educação. Sabe quando tu era criança e tu estava ali com a bolacha recheada favorita, e aí tu tem só 2 bolachas lá dentro. E aí chega um amigo teu e tu diz assim, tu quer? E ele diz, quero. Aí tu pensa, tinha oferecido só por educação. Estava torcendo para que por educação o outro também negasse. Não era esse tipo de súplica. Não, assim, a gente pode ajudar. Daí imagina, Paulo diz assim, não, capaz, vocês já estão passando por necessidade, não ajudem. Não era isso. Na verdade, esses crentes da Macedônia, eles falaram assim, pelo amor de Deus, deixa a gente ajudar, deixa a gente participar. Há uma necessidade lá, a gente vai fazer alguma coisa aqui, porque a gente quer fazer parte disso. Nós queremos fazer parte da forma como Deus vai suprir a necessidade dessas pessoas em Jerusalém. E de forma voluntária, então, esse povo, eles contribuem acima da proporção de suas posses. Não é uma regra isso aqui. Não é um mandamento. Dê mais do que você tem. Não é. Mas com certeza é um exemplo. Com certeza é um incentivo. De que quanto mais dinheiro Deus nos der, mais nós iremos abençoar. Um grande exemplo nisso é o avivalista John Wesley. Ele começou a ficar famoso, começou a pregar em conferências, começou a receber mais dinheiro. E quanto mais dinheiro ele ganhava, mais ele contribuía, mais ele entregava. Ele fez uma tabela e disse assim, eu consigo viver com tanto. Esse tanto aqui é suficiente para eu viver bem, para eu sobreviver. Então, a partir disso, tudo aquilo que eu ganhar, não é para eu melhorar de vida, não é para eu comer tudo, mas é para eu abençoar mais pessoas. Certamente é um exemplo, assim como esses crentes da Macedônia. O terceiro princípio das ofertas voluntárias do Novo Testamento é a regularidade. Então, primeiro, generosidade. Segundo, proporcionalidade. Terceiro, regularidade. 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 1 até o 3, diz: quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galácia. No primeiro dia de cada semana, prepare uma parte de sua renda, não esperem até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês escolherem para levar sua oferta a Jerusalém. Então há uma regularidade. No primeiro dia de cada semana, seria o domingo, primeiro dia. Seria provavelmente o dia do culto, que o povo se reunia para cultuar. E ali então havia o momento onde as pessoas entregavam as suas ofertas para, mais uma vez, diz o final do versículo 3, para levar sua oferta a Jerusalém. Era uma oferta específica para atender uma necessidade específica. E eu acho interessante um detalhe aqui. Paulo pede para que a coleta fosse feita antes da chegada dele, para que não houvesse constrangimento, para que ninguém na hora, tipo assim, agora Paulo está aqui, o grande apóstolo Paulo, o grande missionário Paulo está aqui. Então agora, imagina, eu quero mostrar para o Paulo que eu sou um crente bom, então eu vou dar o meu dinheiro. Imagina se agora eu digo assim, então tá, irmãos, agora vamos ao momento das ofertas, que eu vou ficar esperando aqui ver quem que vai botar. Climão, né?
Constrangimento total. Então, gente, o terceiro princípio das ofertas no Novo Testamento é a regularidade. Precisamos fazer isso de forma regular. Não é de vez em quando. Quarto princípio, alegria. Dá um sorriso aí para o irmão que está ao teu lado. Dá um sorriso. Faz uma cara de crente bom. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com... Deus ama quem dá com... Mas mais uma vez, o contexto aqui é Paulo recolhendo oferta para os crentes em Jerusalém. Era Paulo passando por uma igreja e dizendo: gente, tem outra igreja passando necessidade, então nós vamos ajudar aquela igreja. Não era Paulo chegando nessas igrejas e dizendo assim: ó, vamos levantar oferta para pagar as nossas contas? Vamos levantar oferta para pagar as despesas fixas da nossa igreja? Não. As ofertas eram ofertas específicas para demandas específicas. Não era para o sustento da igreja local. Tem muita gente que acha que a oferta voluntária é a maneira da igreja local pagar as contas. Mas o que os textos sobre oferta falam no Novo Testamento é que essas ofertas eram ofertas específicas para pagar contas específicas. Eram ofertas específicas para demandas específicas. E aqui no caso, ajudar uma outra igreja necessitada. E não para suprir a necessidade da própria igreja. Eu quero fazer a leitura aqui de um trecho de um livro. E eu tenho esse livro, quem quiser emprestado, eu posso emprestar. Com um contrato de sangue que você vai devolver nas condições ideais. O nome do livro é Dízimos e Ofertas, quando a voluntariedade se torna soberana. Diz assim, ouça, por favor. É amplamente ensinado nas igrejas que as ofertas são o meio, na verdade, o único meio de sustentar o prédio e suas obrigações. E como o próprio nome já diz, são ações voluntárias. Ou seja, não pode haver nenhum tipo de constrangimento ou coação. Tudo deve acontecer segundo os desejos e ensejos dos corações. O termômetro da contribuição voluntária é a alegria. O apóstolo Paulo afirma que Deus ama quem dá com alegria. E sendo assim, se não estou alegre, por qualquer motivo, estou completa e totalmente isento diante de Deus e dos homens de participar financeiramente. Porém, será que o Novo Testamento realmente ensina esse tipo de voluntariedade soberana? Será que o coração do homem, que diga-se de passagem, é egoísta e interesseiro, deve ser o padrão último para toda contribuição? Eu não sei como é que terminou o Grenal, e eu espero sinceramente que você também não saiba, porque terminou na hora do culto. Mas tem gente, e eu já fui alguém assim, que quando o time perde, acabou o mundo. Isso antes de Jesus, tá? Meu time perdeu, todo de ruim com o mundo, todo de mau humor, venho para a igreja e a pessoa diz assim: Deus ama quem dá com alegria. Não estou alegre, não vou dar. Será que é isso que a Bíblia está ensinando? Uma voluntariedade soberana? Será que a alegria do coração do homem, que é um coração egoísta, interesseiro, deve ser o padrão último para toda contribuição? Será que é isso que a Bíblia está ensinando? Se eu não estiver alegre, então eu não dou. Será que é isso? Bom, vamos ao segundo ponto do sermão. O problema da voluntariedade soberana. A nossa natureza, a nossa carne, é uma fábrica de desejos errados. E é muito fácil perceber isso quando nós analisamos a nossa vida e o esforço que precisamos fazer para fazer aquilo que é certo, para fazer aquilo que agrada a Deus. Por outro lado, aquilo que desagrada a Deus a gente faz assim, ó, leve. Não precisa nem fazer força.
A nossa natureza, ela é corrompida. A nossa natureza é uma fábrica de desejos errados. Será que nós podemos confiar na alegria do nosso coração, para que a alegria do nosso coração diga quando devemos contribuir? Ainda assim, não podemos acreditar de que a obrigação é inimiga do prazer. Porque se eu não posso ficar refém da alegria, eu não posso ficar simplesmente refém do desejo ou não de contribuir, quer dizer então que eu sou obrigado? Eu quero deixar isso para concluir lá no final, mas eu quero passar com você aqui por alguns textos. 1 João, capítulo 5, versículo 3 diz: amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis. Salmo 19, versículo 7 até o versículo 11 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Então, o que alegra o coração não é as coisas do mundo. O que alegra o coração são os preceitos do Senhor, são as direções, as ordens do Senhor. O texto segue: os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Eu não encontro nesses textos base para dizer que a nossa obrigação para com Deus é algo que deve deixar a gente de beiço caído, emburrado. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas eu vou fazer brabo, porque eu não queria. Isso revela muito a respeito do teu coração. O texto de 1 João diz que os mandamentos do Senhor não são difíceis de obedecer. Tem algum mandamento do Senhor na tua vida que é difícil de obedecer? Porque a Bíblia está dizendo que não é. Então quer dizer que provavelmente você está tentando fazer isso do teu jeito. E aí vai ser difícil mesmo. Mais do que difícil, será impossível. O texto do Salmo 19 fala que é desejoso, que é maravilhoso, que traz alegria para o coração andar na lei do Senhor. Então não estar com vontade de fazer alguma coisa não nos isenta da obrigação de fazer essa coisa. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz: lembrem-se disso, aquele que sabe o que deve fazer, mas não faz, comete pecado. Então não adianta, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Tu quer o quê? Parabéns? Uma estrelinha? Não vai ganhar. Não vai. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, você está cometendo pecado em não fazer. Mais uma vez, citando o livro Dízimos e Ofertas, quando a voluntariedade se torna soberana, diz assim: lembre-se, abandone esta ideia infantil de esperar a alegria chegar ou cair de paraquedas. Nós não podemos viver em função das situações agradáveis. A vida não é composta apenas de momentos eufóricos. Na realidade, a maior porcentagem da nossa vida terrena não é feita de prazeres. Sendo assim, quando estiver triste, desanimado, desconsolado, melancólico, lembre-se de que você precisa tomar a decisão de se alegrar. E você tem todas as condições para conseguir esta proeza, pois afinal, a alegria é fruto do Espírito Santo. Você não é a fonte da alegria, mas pode facilmente lançar mão deste recurso, pois está ao alcance. A partir então desse novo conceito, precisamos remodelar nossa compreensão sobre contribuir com alegria. Sim, a alegria é crucial nesse aspecto, mas nunca podemos esquecer que a própria alegria é uma ordem bíblica que se repete várias e várias vezes. Como, por exemplo, Filipenses 4:4. O apóstolo Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Novamente direi,
alegrem-se. Eu não vou ofertar porque eu não estou alegre. Isso é coisa de quem não foi redimido. Porque aquele que foi redimido pelo Senhor, o coração dele pertence ao Senhor. Eu disse isso na semana passada e quero repetir. Eu tenho um amigo, pastor, que ele diz assim: não é fácil para mim entregar mensalmente a minha contribuição. Porque é um valor que eu conseguiria fazer muitas outras coisas. Toda vez que eu vou entregar, toda vez que eu coloco as informações lá no aplicativo do celular, é uma parte de mim morrendo. É eu dizendo: isso aqui não é o meu Deus. Eu não me mando. O problema é que a alegria vem antes de Deus na vida de alguns. Se eu não estou feliz, eu não vou contribuir. Talvez você possa sair daqui triste, pensando: também nunca mais contribuo nessa igreja. E isso vai provar que o dinheiro é seu. Então pode ficar com ele. Porque o reino de Jesus vai continuar avançando com o dinheiro de Jesus. Amém? Terceiro ponto. O dízimo no Novo Testamento. Muitos acreditam que é tempo da igreja viver pela fé, ou melhor, de fé. Como se essa fé fosse uma moeda que você chega lá, entrega ela e as contas estão pagas. Como se essa fé fosse uma moeda invisível que supre todas as necessidades materiais. Experimenta chegar lá no mercado que você faz o rancho do mês e na hora de pagar a conta você diz assim: tá aqui, ó. Fé. A caixa vai olhar para ti e vai te chamar de louco. Sim, que bom que tu tem fé, mas deu tanto. Muitas pessoas acreditam que a igreja precisa ser suprida apenas com as ofertas. Só que quando nós vemos no Novo Testamento, as ofertas são para demandas específicas e pontuais, e não para as demandas fixas da igreja. E muitas vezes nós não falamos sobre dízimo, ou até fugimos desse assunto com medo de assustar os visitantes. Mas na verdade quem tem medo disso são os membros. Eu queria que você viesse aqui na frente e olhasse para a sua cara, aí enquanto você está sentado. Talvez você está pensando: o horário são 9h13. Talvez você está com medo do calor, você passa calor em outros lugares, eu sei. Você está pensando: mas amanhã eu tenho que acordar cedo. Você fica acordado até mais tarde por outras coisas. Eu não quero, irmãos, cometer o erro de passar por esse assunto com pressa. Eu quero que você leve em consideração que nós tivemos um momento a mais dentro do nosso culto hoje. Então, se for possível para você, permaneça atento naquilo que nós estamos aprendendo aqui. A verdade é que o assunto sobre o dízimo não assusta os visitantes, porque inclusive nós recebemos muitos visitantes na nossa igreja que no final do culto vêm e nos perguntam: como é que eu faço para dar o meu dinheiro? Como é que eu faço para contribuir? O problema é que os membros muitas vezes se assustam com isso. Os membros gostam de manter os seus mamãozinhos no bolso ilesos, intactos. Os membros não gostam de ser confrontados a respeito de como devem tratar os seus recursos. Bom, se o dízimo não é a forma de sustentar a igreja hoje em suas necessidades materiais, aquilo que custa dinheiro, aquilo que custa pila, qual é então? Há quem diga que são as ofertas voluntárias, porém nós não encontramos fundamentação bíblica para isso. A minha contribuição é oferta, é só quando eu quiser dar, e lá de vez em quando eu tiver muito e sobrar, quando não me fizer falta. Primeiro que os princípios da oferta do Novo Testamento nem contemplam isso. Mas e o dízimo?
Será que há argumento bíblico para o dízimo no Novo Testamento? Será que o dízimo é para a vida de igreja hoje? Bom, no Novo Testamento o dízimo aparece 3 vezes. Primeira vez que aparece é em Mateus capítulo 23, versículo 23, quando Jesus está chamando a atenção dos fariseus e diz para eles que eles dão dízimo das menores plantas, mas estão abandonando aspectos essenciais da vida cristã. Então Jesus diz: vocês não deveriam abandonar isso. A fé, a justiça, a misericórdia. Não deveriam abandonar isso, deveriam fazer isso sem abandonar a prática do dízimo das outras coisas. Então aqui Jesus poderia dizer: não precisa mais dar o dízimo, apenas façam isso. Mas ele não diz. Ele diz: façam isso sem deixar de fazer aquilo. A segunda vez que o dízimo aparece no Novo Testamento é em Lucas capítulo 18, mas apenas cita a palavra lá, não é relevante porque é apenas um texto descritivo. E aí, por fim, aparece no livro de Hebreus. E é nesse texto que nós iremos meditar um pouquinho. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus. Bem antes de Tiago. Hebreus capítulo 7. O propósito da carta aos Hebreus é apresentar o sacerdócio de Cristo como maior do que o sacerdócio levita. Ou seja, o sacerdócio de Cristo no Novo Testamento é maior do que o sacerdócio levita do Antigo Testamento. O propósito da carta aos Hebreus é mostrar as coisas da antiga aliança que não passaram para a nova aliança. Então aqui dentro dessa carta seria a oportunidade perfeita de falar claramente sobre a descontinuidade do dízimo. Mas isso não acontece. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 14, diz assim: esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo nome significa rei da justiça, enquanto o rei de Salém quer dizer rei da paz. Versículos 1 e 2, por enquanto. Aqui está falando sobre aquela figura de Melquisedeque do Antigo Testamento que nós falamos no domingo passado. Abraão derrota reis, e aí aparece esse sacerdote chamado Melquisedeque diante de Abraão, e Abraão entrega para esse sacerdote um dízimo, entrega a 10ª parte dos despojos de guerra, dos recursos que ele havia conquistado. Porém, como eu disse, o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos a plenitude daquilo que o Antigo Testamento começou falando. O versículo 3 de Hebreus 7 diz, falando a respeito de Melquisedeque: não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo, nem do fim de sua vida. Semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Quem é esse? Que não tem pai, não tem mãe, ou seja, não foi gerado? Quem é esse que não se sabe quando nasceu, nem quando morreu? Na verdade, diz a respeito dele que vive para sempre. Quem é esse? Considerem, versículo 4, considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, a reconheceu ao entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, não era descendente de Levi. Recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida,
Quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Como que alguém poderia continuar vivo depois de tanto tempo? Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregaram por meio de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio, com um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão? E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude, pois o sacerdote ao qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram no altar como sacerdotes. De fato, como todos sabem, nosso Senhor veio da tribo de Judá, e Moisés nunca mencionou que dessa tribo viriam sacerdotes. Eu quero assumir aqui que a carta aos Hebreus é uma carta difícil. E eu quero tentar simplificar aqui essa passagem. Havia o sacerdócio no Antigo Testamento da tribo de Levi. E como nós vimos na semana passada, a tribo de Levi não recebeu herança, não recebeu terra junto com os outros. A tribo de Levi ficou responsável de cuidar do templo, ser responsável pelas coisas do Senhor, pelo culto, pela liturgia e por tudo que envolvia isso. E como eles não receberam terra para trabalhar e tirar o seu sustento, o dízimo das outras tribos seria entregue aos levitas para mantimento, para sustento deles. Então, a tribo de Levi recebia o dízimo das outras tribos, do resto do povo. A carta aos Hebreus, capítulo 7, coloca o sacerdócio de Levi e o sacerdócio de Melquisedeque lado a lado. E deixa claro que o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio superior. Porque enquanto Levi e todos os seus descendentes tinham limite, eram falhos, o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, dura para sempre. Do versículo 1 até o versículo 13, nós vemos o autor da carta aos Hebreus falando sobre Levi e falando sobre Melquisedeque, mas não deixa claro quem é o Melquisedeque, até o versículo 14. No versículo 14 ele diz: todos nós sabemos que o Senhor veio da tribo, não veio da tribo de Levi, mas veio da tribo de Judá. E é esse Senhor que é o nosso sacerdote. O que o texto está nos dizendo aqui é que há um sacerdócio maior do que o sacerdócio de Levi. Há um sacerdócio maior e perfeito do que o sacerdócio de Levi. Não só maior e perfeito, mas também que antecede o sacerdócio de Levi. Antes mesmo de a tribo de Levi ter sido estabelecida como a tribo sacerdotal, a ordem de Melquisedeque já era sacerdote sobre o povo. Ainda que no Antigo Testamento isso fique confuso, eu quero desafiar você que você continue lendo a carta aos Hebreus. E vai ficar claro que esse sacerdote sobre quem está se falando aqui é Jesus Cristo. E é por isso que dentro da teologia, quando falamos sobre Melquisedeque no Antigo Testamento, nós estamos diante de uma teofania ou uma cristofania. E esse termo diferente significa uma manifestação física, visível de Deus no Antigo Testamento. Alguns chegam a afirmar que Melquisedeque é Cristo pré-encarnado, aparecendo para Abraão. É um momento muito importante acontecendo aqui. E o que nós podemos dizer a respeito desse texto de Hebreus 7 é que os dízimos eram função dos dois sacerdócios. Tanto o sacerdócio de Levi coletava dízimos, como o sacerdócio de Melquisedeque coletava dízimos. E a ordem de Melquisedeque, a descendência de Melquisedeque, é o próprio Cristo.
Ambos carregam consigo a função de coleta. Isso está aqui no texto que nós acabamos de ler. Mas o sacerdócio superior de Melquisedeque fez a coleta de dízimos antes da lei mosaica. Há muitas pessoas que vão afirmar que o dízimo, o princípio do dízimo é coisa do Antigo Testamento, porque é coisa da lei. Mas antes da lei, nós temos uma teofania. E essa teofania é Deus se manifestando a Abraão, coletando dízimos. Se o sacerdócio superior de Melquisedeque, isso é, o sacerdócio de Cristo, não mudou, por que a forma de adorá-lo com os recursos mudaria? Porque o que o texto de Hebreus está nos dizendo, que quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Mas não houve mudança de sacerdócio. Desde sempre, o nosso sacerdote continua sendo Jesus Cristo. É Ele que intercede por nós junto ao Pai. Se isso não mudou, se esse Jesus continua sendo o mesmo, por quê? Que a forma de adorá-lo, adorar a Deus com os recursos, teriam que mudar. E eu não estou afirmando aqui que dízimo é um mandamento para o Novo Testamento. Mas eu quero caminhar aqui para o final com o propósito do dízimo no Novo Testamento. E eu quero levantar aqui uma hipótese. Se o dízimo passou para a Nova Aliança, se o dízimo passou para o Novo Testamento, em que ele deveria ser usado? No Antigo Testamento, era para o sustento do templo, sacerdócio e ajuda aos necessitados. E aqui, no Novo Testamento, deveriam então permanecer esses aspectos, porém agora plenamente desenvolvidos. Primeiro, a nova casa de Deus. A casa estabelecida por Jesus, a nova casa de Deus, é aquele que o próprio Jesus comprou pelo seu sangue precioso. Aquele que Ele salvou. João 14, 23 diz, Jesus respondeu, quem me ama, faz o que eu ordeno, meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Então há uma nova casa, não é o templo, não é o prédio, mas é aquele que crê, aquele que ama, aquele que obedece a Jesus. A casa que Jesus tem, ela tem um aspecto pessoal, mas ela não é simplesmente individual. Eu não posso simplesmente dizer que eu sozinho sou casa de Deus. 1 Pedro 2,3 diz, e vocês, no plural, também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então, ainda que eu, sendo crente, sou casa de Deus, mas eu faço parte de um corpo que juntos nós edificamos um templo espiritual para Deus. A igreja no Novo Testamento representa a casa de Deus. É isso que diz 1 Timóteo, capítulo 13, versículo 15. Para que se eu demorar, aqui é Paulo escrevendo para Timóteo, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Então, se o dízimo passou para o Novo Testamento, uma das maneiras do dízimo ser usado é na casa de Deus. Segundo, se o dízimo passou para o Novo Testamento, um dos propósitos do dízimo é os responsáveis pelo povo. No Novo Testamento não existem sacerdotes. Jesus é o único e suficiente sumo sacerdote. Em casa, continue a leitura de Hebreus. Deus, porém, Ele estabeleceu alguns para cuidar de outros tantos. Atos capítulo 20, versículo 28 diz, portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos ou como pastores, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Esses que foram estabelecidos por Deus devem ser remunerados por isso. Você ainda está comigo aqui? Dá uma chacoalhada no teu irmão aí do lado. Esses que foram estabelecidos por Deus devem ser remunerados por isso. É o que diz 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14.
Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Leia o contexto desse capítulo todo, em casa depois. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e versículo 18 diz: os presbíteros que fazem bem seu trabalho, ou os pastores que fazem bem seu trabalho, devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino, pois as Escrituras dizem: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também, aqueles que trabalham merecem o seu salário. E eu não estou falando isso em minha defesa, simplesmente por ser pastor dessa igreja, mas porque é uma das maneiras que a Bíblia ordena que deve ser usados os recursos da igreja. Eu sei que tem gente que deturpou isso, mas isso não é motivo para a gente ir para o outro extremo. Terceiro lugar, se o dízimo passou para o Novo Testamento, então ele deve ser usado para ajuda aos necessitados. Atos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4 diz: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que as viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Então os discípulos convocam uma reunião e decidem: vamos estabelecer diáconos, para que nós, os discípulos, os apóstolos, continuemos cuidando, dando importância para a oração e para o ensino da palavra, e os diáconos então vão ajudar no serviço das mesas, ajudando ali os necessitados que precisavam. E isso é algo que precisa ser feito com seriedade, com compromisso. Os recursos devem ser direcionados a pessoas que realmente precisam. É por isso que quando alguém chega aqui na igreja ou procura algum de nós, pedindo dinheiro ou pedindo ajuda, a gente não simplesmente dá, só para aliviar a consciência. Não. A gente pergunta: tá, e quando que nós podemos ir na tua casa para fazer uma visita, para orar contigo, para conhecer a tua realidade e ver de que maneira podemos te ajudar mais e melhor. Ajuda aos necessitados precisa ser feito com seriedade e também com prontidão. Falei sobre isso no domingo passado. E precisa ser dado àqueles que realmente precisam. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 16, a instrução é: se alguma irmã na fé tem viúvas na família, não deve tomar... se alguma irmã na fé tem viúvas na família, deve tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. Naquela época, as viúvas e os órfãos eram os mais necessitados. Então, por isso que cita aqui viúvas. Mas o princípio é que a igreja ajude aqueles que realmente precisam. São 21h33. Eu vou concluir o sermão agora. E às 21h40 nós iremos encerrar o nosso culto. Então, dá uma chacoalhada na cabeça aí. Volta para cá. Se tem alguém dormindo do teu lado, dá uma chacoalhada. Levanta. Dá uma volta. Diante disso, portanto, para você ouvir e praticar. Hernandes Dias Lopes diz assim: é hora de abandonarmos nossas evasivas. É hora de darmos um basta às nossas desculpas infundadas. É hora de pararmos de tentar enganar a nós mesmos e convencer a Deus com as nossas justificativas. É hora de sermos fiéis ao Deus fiel. É hora de sabermos que tudo é de Deus. Nossa casa, nosso carro, nossas roupas, nossas joias, nossos bens, nossa vida, nossa saúde, nossa família, tudo é dele. Somos apenas mordomos, administradores, mordomos, não donos. Deus quer de nós obediência e não desculpas, fidelidade e não evasivas. Que atitude vamos tomar?
Nosso coração está onde está o nosso tesouro. Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, não vamos ter problemas com o dízimo. Irmãos, a compreensão de que fomos comprados, a compreensão de que somos mordomos e não donos dos recursos que estão em nossas mãos, apontam para a redenção. Eu fui comprado. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Tudo o que eu tenho é dele, não é meu. Há uma briga para saber se o dízimo passou para o Novo Testamento. Se eu tenho que dar 10% hoje para Deus. Você foi comprado por inteiro. Não é 10% que é de Deus. É tudo. Tudo é de Deus. Todo o teu dinheiro, toda a tua casa, toda a tua família, todos os teus bens, tudo é dele. É claro que dentro desse tudo, você vai administrar. Você vai cuidar da sua família, você vai cuidar da sua saúde. Mas você precisa investir, você precisa devolver, você precisa honrar a Deus com os seus recursos. Há quem diga que o jeito de sustentar a igreja é as ofertas. Mas quais são os princípios da oferta? Generosidade, proporcionalidade, regularidade e alegria. Quais são os princípios do dízimo? É a mesma coisa. Qual é o propósito da oferta no Antigo Testamento? Qual é o propósito do dízimo no Antigo Testamento? É a mesma. São os mesmos propósitos. Se a gente pegar esse princípio e trazer para o Novo Testamento, é os mesmos propósitos. Será a mesma coisa. A questão é que a gente fica brigando, será que eu tenho que dar 10%? Ou será que Deus aceita 9%? Eu não sei, mas talvez a generosidade que Deus colocou no seu coração devesse contribuir 11%. 12%, 13%? Talvez você devesse parar de fazer conta. Talvez você devesse provar e ver que o Senhor é bom. Entregar tudo o quanto possível e perceber que não só você terá aquilo que é necessário, mas até mais do que isso, para abençoar cada vez mais. Irmãos, a contribuição é um ato de adoração. A contribuição é um ato de reconhecimento, de louvor, de gratidão. E aí eu quero citar aqui o Tim Keller, porque para mim ele resume muito bem essa discussão a respeito se dízimo é uma coisa para o Novo Testamento ou não. Ele diz assim: deveríamos considerar o dízimo como o padrão mínimo de contribuir e buscar ir além do dízimo. É um privilégio investir no reino de Deus. Devemos sempre investir o quanto podemos. Em suma, o dízimo não é uma regra, mas uma direção. Eu parto daqui. Eu quero tomar a liberdade de dizer como nós fazemos lá em casa. Aquilo que nós ganhamos, nós juntamos, porque eu e a Ana somos uma só carne. Não faz sentido nós termos uma só carne e termos dinheiro separado. Não faz sentido marido e mulher, eu pago a água e tu paga a luz. Não tem sentido nenhum isso. É o nosso dinheiro. Nós juntamos o nosso dinheiro e o mínimo que a gente entrega mensalmente é 10%. O mínimo. E todo mês nós trabalhamos para ofertar, tanto para a igreja, como na vida de outras pessoas que cruzam os nossos caminhos. Mas pastor, eu não tenho dinheiro. Eu gostaria de convidar o Leandro, o Luiz, o Carlos e o Silvano. Pode ficar, só ficam em pé. Aí o Silvano entra aí. Só ficam em pé. Esses caras aí, ontem, estavam pintando aqui a igreja. Não foi cobrado nada deles para pintar a igreja.
mas foi uma forma de ofertar algo para a igreja. Eu não tenho com o que ofertar, tudo é de Deus. Você tem um conhecimento, você tem uma capacidade, oferte isso. Trabalhe, se envolva. Pare de dar desculpa. Se envolva com a igreja local. Se envolva para que o reino de Jesus avance. A minha esposa colocou lá no grupo, botou uma foto e botou assim: se alguém quiser vir trazer um lanche para esses irmãos trabalhadores, ninguém veio. Provavelmente porque alguém estava esperando o outro vir. Eu sei que tinha muita gente ocupada. Agora pergunta para esses caras aí, ó, se eles não tinham nada mais para fazer. Eles estavam de boa, vou lá queimar meu pescoço no sol. Não. Pode sentar, irmãos, obrigado. Que possamos abandonar as nossas desculpas. Que possamos ofertar e honrar a Deus com tudo o que nós somos, inclusive com o nosso dinheiro. Então deixa eu dizer para você. Se você não tem contribuído, se você afirma que foi comprado por Jesus e você não está honrando a Ele com os seus recursos, você está em pecado. Arrependa-se disso. Arrependa-se disso. 100% na tua mão é uma maldição. Honre a Deus com os seus recursos. Com, no mínimo, 10%. Porque o Novo Testamento, ele diz que Jesus nos comprou por inteiro. Então, se você quiser vir fazer conta, a conta é 100%. O dízimo é o piso. O dízimo é só uma direção. Entenda, meu amado irmão, por favor. Deus não quer o teu bolso. Deus quer o teu coração. O chamado dele é: me dê o teu coração. Renda o seu coração. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5 diz: fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Sabe por que você tem dificuldade em honrar Deus com os teus recursos? Porque você não deu o primeiro passo, que é se entregar completamente ao Senhor. A verdade é que um coração rendido a Jesus Cristo quer entregar tudo a Ele, inclusive o dinheiro. Portanto, a contribuição é um ato de reconhecimento. Deus é o meu provedor. A contribuição é um ato de adoração. O dinheiro não é o meu Deus. E aí eu quero encerrar, e agora de verdade, com aquilo que eu falei todos esses domingos. Aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Jesus foram comprados e perdoados. O povo cristão tem um dono: Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Então, se Jesus é teu Senhor, a questão não é se você concorda comigo ou não. A questão é você pegar, como um crente bom, diligente, olhar para esses textos e de forma verdadeira olhar para o Senhor e dizer: Senhor, o que o Senhor está esperando de mim? Porque é isso que eu vou fazer.